Vamos começar, então, com a conferência do Dr. Carlos Naconeci, que é filósofo, né, e doutor em filosofia, e foi pesquisador visitante em ética animal na Universidade de Cambridge. É membro do Centro de Oxford para a Ética Animal e é autor do livro Ética e Animais, publicado pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Ele está aqui conosco para abordar uma questão bem interessante, que seria a problemática da noção de direitos dos animais. Quer dizer, até que ponto essa noção está consolidada e é uma noção tranquila de ser articulada. Então, com vocês, né, a conferência do Carlos Naconeci. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite de Vânia Hall a participar desse evento. Muito bem. O tema da fala são os desafios. Eu estou elencando 3 desafios que a concepção de direitos animais teria que se ver obrigada a enfrentar. O objetivo dessa comunicação é provocar um desconforto filosófico a alguém que, eventualmente, possa estar acomodado nas suas convicções animalistas, acreditando que pouco há de controverso, discutível e questionável na ideia de que animais são portadores de direitos morais. Ideia esta, aliás, a qual eu compartilho. O movimento dos direitos dos animais, desde o momento em que começou a ser articulado, se vê obrigado a se defender de ataques provenientes de várias direções. Há 3 famílias dessas objeções que, sob meu ponto de vista, são especialmente desafiadoras e, por isso, merecem a atenção de quem lida com ética animal. Elas provêm de 3 direções diferentes, do olhar ecológico, da ética do cuidado e do pragmatismo moral. O pragmatismo moral não é um sentido estrito filosófico do pragmatismo de Peirce, isso simplesmente é aquele que está focado a resultado concreto ao mundo como ele é. A gente vai ver isso na frente. Na exposição de cada uma delas aqui, dessas objeções, não pretendo, obviamente, dar conta de todos os marcadores desse debate, nem mesmo resumi-lo, mas apenas ressaltar o que me parece ser o mais essencial nessa discussão para aqueles que não estejam familiarizados com ela. Então, o primeiro bloco de críticas, a primeira família de críticas, né, que provém do enquadramento ecológico, que é o argumento da predação, o argumento do predador. A objeção do predador também, que recebe o nome no debate na literatura. Um dos grandes desafios que se apresenta à teoria dos direitos dos animais é explicar por que eu devo, se puder, tentar salvar uma ovelha de um afogamento, mas eu não devo interferir para salvar essa mesma ovelha se ela for atacada por um lobo. Essa concepção também deve explicar por que, quando um crocodilo faminto ataca uma pessoa que se banha na beira de um rio, devemos socorrer a pessoa, tirando-a da boca do animal. Mas quando o mesmo crocodilo tenta engolir um antílope, não devemos intervir nisso. Deixemos que um animal coma o outro, sem nos permitir afetar por essas sentimentalidades em prol da presa. O problema aqui é como escapar, da acusação de especismo, já que o crocodilo, que é um predador natural, precisa se alimentar exatamente da mesma maneira em ambos os casos, quer devorando um antílope, quer devorando um humano. Perceba que um apelo a desequilíbrios ecológicos entre as populações dos animais ou evocar as necessidades vitais daquele que mata não darão conta desse problema. A partir de agora eu vou mencionar especismo, libertação animal e direitos animais. Eu acho que vale a pena recapitular a terminologia. Especismo é a tese de que, para receber proteção moral, uma criatura deve necessariamente pertencer à espécie humana. Não é necessariamente suficientemente, não é suficientemente, é necessariamente. Libertação animal é um movimento que quer estender aos animais a proteção moral que os humanos detêm. Direitos animais é aquele movimento que propõe que essa proteção deva se dar
com base na noção de direitos. Então, ainda que se abandonasse a noção de direitos, restariam outras plataformas teóricas para a defesa animal. A principal vantagem de se falar em direitos dos animais é a de que quase todo mundo na sociedade entende isso, porque se compara direitos dos animais com direitos humanos. Mas a aplicação desse conceito, como veremos, carrega problemas. Então, agora vamos formalizar o que é exatamente o argumento da predação. Historicamente, o argumento da predação, que é tecnicamente uma redução ao absurdo, foi montado da seguinte forma: se um rato tem direitos, então não devemos deixar que ele seja atacado por um gato, sempre que isso estiver ao nosso alcance. E, se não é o caso que devemos salvá-los desse ataque, então isso nos mostra que o rato não tem direito algum a viver. O filósofo britânico Ritchie, por essa razão, acusa o discurso do direito dos animais, aspas, de uma mera fórmula hipócrita. No debate animalista, o intuito do argumento da predação é bem claro. Se o rato não tem seu direito à vida violado ao ser morto pelo gato, por que ele teria esse mesmo direito violado ao ser morto pela minha ratoeira? A ideia aqui, após essa acusação de inconsistência, é de que a predação animal é equiparável à predação humana, ou seja, nada há de moralmente errado em nenhuma delas. Isso, supostamente, ejetaria de uma vez por todas a noção de direitos dos animais do discurso moral ordinário. Vamos ver agora como a concepção de direitos dos animais, da ética animal, responde a essa réplica, né, a essa objeção. Diferentemente da maioria dos humanos, animais predadores são moralmente ignorantes ou, na terminologia filosófica, não são agentes morais e, portanto, não podem violar direitos de quem quer que seja. Um leão, como outros predadores, não dispõe de capacidades cognitivas para raciocinar e agir de acordo com princípios morais e, assim, esse animal não pode ser moralmente responsabilizado pelos seus atos predatórios. Isso aí é a resposta estándar da posição de direitos dos animais em ética animal. Em outras palavras, o comportamento do leão em relação à gazela é moralmente neutro. E se o leão nada faz de moralmente errado ao matar uma gazela na África, nós não temos o dever moral de impedi-lo disso. Em suma, a predação humana não pode ser comparada com a predação natural, como foi sugerido antes. O animal tem direito à vida somente contra aqueles agentes que intencionalmente infringem esse direito. E leões não são capazes de violar qualquer direito das gazelas, simplesmente porque eles não têm recursos conceituais para isso. Agora eu vou mostrar por que essa resposta não é boa. A réplica de Reagan, claro, eu estou mencionando Tom Reagan porque ele é um dos que adota esse tipo de contra-argumento, né? Mas, claro, faz parte de uma linhagem de eticistas que segue a mesma linha argumentativa, né? Reagan aqui é só para posicionar o argumento, né, a formulação. A réplica de Reagan ao argumento da predação está longe de ser convincente. Para se mostrar isso, bastaria a referência a alguns casos hipotéticos, a fim de se ilustrar uma das insuficiências do seu argumento. Há outras, mas eu estou elencando que me parece a principal delas. Consideremos o caso de uma criança, que também é muito jovem para diferenciar o certo do errado no sentido moral, que tente cortar a garganta do seu pai, que está dormindo. Note que, apesar da criança não poder ser culpada pelo seu ato, nós teríamos uma boa razão moral para tentar impedir que ela matasse seu pai, se isso estivesse ao nosso alcance. Consideremos agora o caso de uma criança que acaba de matar um gato que morava com ela. Aqui, o fato de que o menino ainda não sabe distinguir entre o que é certo e errado em termos éticos seria relevante apenas no que se refere à responsabilidade da criança pelo seu próprio comportamento. O fato de ela não ser um agente moral é uma razão para a criança não ser punida,
mas não é razão para concluirmos que nada há de errado em matar animais sem necessidade, ou pessoas sem necessidade. Ou seja, o que a criança fez com seu gato parece ser errado, quer ela se dê conta disso ou não. Do mesmo modo, se um gato passar a torturar e a infernizar a vida de um rato, isso também parece ser errado, mesmo que o felino não seja capaz de perceber isso, nem possa ser responsabilizado pelas suas ações predatórias. Crianças, gatos e crocodilos podem produzir sofrimento alheio, e essas ações não são, de forma alguma, moralmente neutras. Dito de outro modo, a predação na natureza pode ser julgada moralmente errada, mesmo que os animais predadores sejam moralmente inocentes. Aqui, por questão de tempo, eu não vou poder tratar de todas as vias de escape desse problema, tentativas de escape desse problema, o problema da predação, que renderia uma outra fala. De qualquer modo, o problema, não pode ser simplesmente ignorado pela defesa animal, como se não estivesse lá desafiando o animalismo. Passo agora ao segundo bloco de crítica, ao segundo ataque à noção de direitos dos animais. Provém da concepção da ética do cuidado de viés feminista. A literatura filosófica animalista costuma trazer algumas fotografias de matadouros ou de laboratórios de pesquisa na forma de anexos aos textos, como Singer, ou então apresenta algumas descrições das atrocidades praticadas contra os animais ao longo de suas páginas, como em Reagan. Tais descrições visuais, emocionalmente carregadas, todavia, não são consideradas centrais pelos autores dessas obras. Por quê? Porque Reagan, Singer e outros animalistas acreditam que a nossa experiência emocional voltada aos animais acaba obstruindo, de algum modo, a reflexão racional que a ética animal exige, sendo assim perigosa e indesejável a investigação. Reagan, o expoente da teoria dos direitos, rejeita explicitamente o papel das emoções na defesa animal ao declarar que, aspas, a razão, não sentimento, não emoção, a razão nos obriga a reconhecer o igual valor inerente desses animais e, com isso, seu igual direito a serem tratados com respeito. Assim, um leitor da teoria moral animalista fica com a impressão de que as referências a situações cruéis servem apenas como mera vitrine para as refinadas descrições conceituais articuladas pelos seus autores. Ou ainda, que a razão deve limpar a sujeira doutrinária provocada pela presença de sentimentos e de afetos na relação com os animais. E é justamente por isso que, se esse leitor estiver, porventura, intoxicado por esse olhar racionalista, ele poderá até ter vergonha de confessar que sente pena pela situação de um determinado animal, um determinado bicho. E, se isso é assim, algo vai muito mal. Isso mostra que ocorreu um deslocamento de foco. A preocupação não é mais com o animal real, concreto, particular, individual, mas sim com a ideia do direito animal em si, que se converte, desse modo, em quase um fetiche conceitual do abstracionismo animalista. Desdobramentos disso podem ser facilmente encontrados no interior do movimento abolicionista nacional e internacional e no debate acalorado entre as suas correntes internas. Agora, como é que o cartesianismo está lá, inclusive nessa posição que eu acabei de descrever? A ética do cuidado denuncia que o movimento dos direitos dos animais, de um modo paradoxal, valoriza a velha e surrada lógica cartesiana, a mesma que tanto oprime os animais e é tanto criticada pelo animalismo. Essa confiança cega na racionalidade, que é chamada aqui de hiperracionalidade pela corrente, pretensamente neutra e objetiva, é interpretada justamente como a própria origem da exploração animal. É ela mesma que acaba reeditando o próprio cartesianismo que está por trás da opressão dos animais. Citação. Infelizmente, os teóricos contemporâneos dos direitos dos animais, na sua confiança em uma teoria que decorre das premissas mecanicistas da epistemologia iluminista e na sua repressão, a negação do conhecimento emocional, continuam a empregar meios cartesianos ou objetivistas, mesmo quando condenam as práticas científicas possibilitadas por eles. Outra citação. Reagan e Singer
revelam a predisposição inerente da teoria dos direitos dos animais contemporânea em favor do racionalismo, o qual, paradoxalmente, na forma de um objetivismo cartesiano, estabelece a principal justificação teórica para o abuso dos animais. Vejamos mais de perto como o cartesianismo acaba sendo reforçado pela concepção animalista dos direitos. Com efeito, como diz uma teórica dessa corrente, aspas, o discurso que assume que é da natureza da racionalidade e da emocionalidade serem nitidamente distintos, reflete e reafirma a visão de que é da natureza do humano e do animal serem nitidamente distintos. Nessa separação entre razão e emoção, por parte da ética animal, a emoção tende a ser associada à corporeidade, humana e não humana, num extrato inferior, enquanto que a razão é vinculada à mente num extrato superior. O problema aqui é o de que separar a racionalidade das dimensões mais primitivas do ser é precisamente a via pela qual os animais são vistos como criaturas inferiores aos humanos. A mesma razão humana que articula e proclama uma ética animal é aquela que acaba reafirmando a inferioridade dos animais, que são desprovidos dessa mesma razão e controlando unilateralmente nossa relação com eles. Isso simplesmente reforça a lógica especista, já que é a razão que estabelece os parâmetros do discurso. A razão é a única a falar e a ser ouvida. É ela que diz quem está certo ou errado. Ao animal resta apenas o silêncio. Disso resulta, de um modo sutil e imperceptível, nada menos do que a prova irrefutável da nossa superioridade humana. Uma ética animal racionalista, não deixando que a empatia acompanhe o raciocínio moral, faz com que uma galinha, por exemplo, seja vista como uma mera portadora de interesses a serem calibrados. Um porco é reduzido a um potencial portador de direitos a serem hierarquizados. Um rato é transformado num simples caso hipotético para ilustrar uma discussão acadêmica sobre o conceito de consciência. A expressão todos os seres sencientes, que é a moeda corrente na ética animal, na medida em que se refere a uma coletividade abstrata, acaba escurecendo a nossa compreensão emocional voltada ao outro, concreto e particular, ao animal indivíduo, ao animal real, que deixa assim de ser visto e ouvido. Portanto, a hipertrofia da razão na defesa animal, mesmo quando se faz ouvir em prol dos animais, acaba o silenciando. Quando a ética animal denuncia a tortura dos não-humanos através de um discurso que claramente privilegia a clareza conceitual em detrimento da empatia, disso não decorre outra coisa que não praticar outro tipo de violência à vítima. Quando a defesa animal escolhe usar a linguagem neutra, isso é, purificada de uma carga emocional, ela, de certo modo, não está sendo cúmplice com a tortura daquele que grita e berra de dor? Outra citação. O poder legislativo da razão, assim empregado, pode ser benevolente em seu paternalismo, mas ele ainda assim, autocrático. É a mestre, afinal de contas, que desenha e redesenha a linha teórica entre quem deve viver e quem deve morrer, uma linha que continua a ter uma correlação suspeitosamente estreita entre quem é considerado capaz de usar a razão e quem não o é. Agora vamos ver como a defesa, essa corrente diz que é a emoção que está tentando ser expurgada, que é o principal elemento no edifício de defesa animal, o principal conceito operativo na defesa dos animais. O papel das emoções seria essencial para a ética animal e não apenas secundário por 3 razões. A primeira, sem uma emoção prévia, simpática ou empática, alguém nem mesmo conseguiria perceber que alguma outra criatura é uma vítima a ser defendida ou necessita de ajuda externa. É essa emoção inicial que seleciona, num cenário visível qualquer de opressão sistemática, quem ou o que irá chamar a atenção moral do ativista. O alvo da sua preocupação, no nosso caso, dos animais, em contraste das mulheres, crianças, índios, oceanos, árvores, etc. Ou seja, a menos que alguém já sinta alguma coisa a respeito, antecipadamente, ele nem mesmo começará a refletir racionalmente sobre uma teoria dos direitos dos animais.
Sem sentir alguma coisa a respeito antes, ninguém se dará ao trabalho de começar a ler Peter Singer ou Tom Regan, nem de participar de um evento como esse, né? Se, sem essa atenção empática prévia, não haveria sequer espaço para a moralidade nesse sentido, podemos dizer que a empatia precede a justiça como um sine qua non para as ações e decisões morais. São as emoções morais que identificam, inicialmente, a categoria das criaturas às quais os princípios do direito devem ser aplicados. De fato, se o princípio fundamental da justiça é tratar todos igualmente, então devemos, antes de qualquer outra coisa, determinar quem conta como todos. Citação. Como Schopenhauer e Hume, os teóricos da simpatia que os sucederam afirmam que a simpatia precede logicamente a justiça, isto é, deve haver primeiro a experiência da simpatia antes que possa haver quaisquer proposições da justiça. Na verdade, é a simpatia que determina quem deve ser incluído sob o guarda-chuva da justiça. Ponto 2. São as emoções e não apenas a razão pura que revelam os valores envolvidos num cenário bioético qualquer. Por isso, aquelas pessoas que são emocionalmente deficientes estão epistemologicamente em desvantagem nesse sentido, na medida em que elas não notarão os valores morais inerentes a cada situação. Por exemplo, é o medo de morrer e o pesar pela morte de outrem que nos indicam o valor de se continuar vivo. É a compaixão que aponta para o mal em que consiste o sofrimento alheio. É o desconforto emocional provocado pelas imagens de um matadouro que sugere as razões morais para a abolição dos abates e assim por diante. Logo, a dicotomia entre razão e emoção é tão falsa quanto desejável, dado que as emoções são complexos constituídos por sentimentos e cognição. Nova citação. Há, em todos os atos da razão, elementos emotivos no pano de fundo. A entrada da emoção na consciência não esvazia a mente da razão. Por exemplo, ter compaixão, o principal elemento emocional de relevância para as questões sobre os animais, envolve tanto o entendimento intelectual quanto emocional. Ponto 3. Por fim, as emoções morais são essenciais para que alguém, após se sentir filosoficamente persuadido em favor da causa, se motive a interferir empiricamente no mundo concreto, isto é, se torne efetivamente um ativista de defesa animal. Agora, mostrar o contraste, vamos formalizar um pouco o contraste entre os dois modelos, o modelo do cuidado e o modelo de direitos. Desconfigurou ali. Nas últimas décadas, eticistas feministas avançaram a ideia de que a extensão da teoria do cuidado aos animais é mais apropriada do que uma concepção baseada em direitos em ética animal. Estamos diante, portanto, de dois modelos distintos de moralidade, o da justiça, de um lado, e o do cuidado, de outro. Teorias éticas orientadas pelo conceito de justiça, que aqui é associado a uma perspectiva masculina, buscam a imparcialidade absoluta, a universalidade dos princípios morais e a consistência lógica das regras de conduta, visando solucionar conflitos de interesses. Daí o porquê de lançar em mão do vocabulário de direitos. Teorias baseadas na noção de cuidado, que é associada a um olhar feminino, por sua vez, focam não na abstração da imparcialidade e da universalidade moral, mas sim no contexto particular, no ato de se responsabilizar e na atenção às necessidades do indivíduo concreto. Agora, vamos ver como se entende o conceito de compaixão, que é frequentemente mal interpretado. É um termo que está desgastado pela tradição religiosa, que é associado ao apiedar-se, né, cristão. Não é isso que se trata aqui, né? Apesar de ser assim interpretada usualmente pelos seus críticos, a ética do cuidado não se resume a uma ética da compaixão passiva pela criatura que sofre. É verdade que os termos simpatia, empatia e compaixão são frequentemente usados de modo intercambiável pelos pensadores dessa corrente. Importa aqui, entretanto, o significado compartilhado por eles, a saber, uma construção imaginativa a respeito da realidade do outro, no nosso caso o animal, de modo a suscitar uma resposta moral apropriada à sua condição. Trata-se de ter uma atenção e preocupação suficientes a ponto de se tentar encontrar a causa da violência
e, tendo encontrado quem ou o que está causando o dano, impedir que isso aconteça. Compaixão aqui, como vemos, não é entendida como normalmente o é, como um mero sentimento passivo de se apiedar pelo destino de outrem. Estamos falando de uma compaixão proativa que move o agente a ajudar outras criaturas, além de impedi-lo ele mesmo de prejudicá-las. Notem vocês que é exatamente esse modelo, a ética do cuidado, que move um protetor de uma ONG de cães abandonados, por exemplo. Não é uma teoria abolicionista de direitos. E é devido a esse forte contraste entre modelos éticos que há um embate entre protetores de um lado e abolicionistas de outro. Eles, os protetores, dizem que estão ocupados demais cuidando de animais violentados para se dar o luxo de ficar discutindo direitos. É essa tensão compassiva, proativa, que faria um motorista desviar o seu carro da estrada a fim de evitar atropelar um gato, sem ter que pensar em uma explicação racional para isso, nem ter que justificar seu ato através do direito do felino em viver. Esse agente, movido pelo cuidado, vê o problema do animal como comparável com o dele mesmo, se estivesse naquela mesma situação, sem que seja preciso evocar direitos para isso. Ora, o que tais disposições psicológicas implicam? Elas implicam, primeiramente, não mais considerar o animal como mero objeto. Elas implicam também tratar as necessidades alheias como comparáveis às minhas próprias necessidades, devendo assim serem igualmente tratadas. Ou seja, uma simpatia, empatia, compaixão ativa implica desvendar uma dimensão de justiça. Em face disso, diz um eticista da área. É essa emoção que eu acredito que deve desempenhar um papel central na nossa discussão das questões morais e legais relativas aos direitos dos animais. Na verdade, há uma razão para pensar que a compaixão cumpre um papel especial na área dos direitos dos animais, um papel mesmo mais central do que ele desempenha nas questões da moral humana e dos direitos humanos. É claro que, como em todo debate, esse tipo de réplica suscitou uma tréplica da parte das correntes racionalistas da ética animal. A réplica basicamente envolve dois tipos de noções que o que está sendo defendido aqui. As emoções morais são irregulares demais e são subjetivas demais. Vamos agora ver como é que essa réplica se articula. As críticas à teoria do cuidado são herdeiras da teoria de Kant, segundo a qual a ação moral é aquela movida pelo sentido de dever, estando assim descartados os sentimentos ou as inclinações pessoais do agente como razões morais. A objeção aqui é de que, na medida em que as nossas respostas emocionais são irracionais, incontroláveis e erráticas, elas seriam inúteis para uma ética animal. O argumento é o seguinte. Ponto 1. As emoções são eminentemente voláteis, já o que se sente hoje pode não ser sentido amanhã. Ponto 2. A capacidade para simpatia, empatia, compaixão, cuidado é aleatoriamente distribuída entre as pessoas. João a tem, José não a tem. João a tem pelos cães, Maria a tem pelos cavalos e assim por diante. Ponto 3. Logo, na medida que cada pessoa pode ter uma resposta emocional diferente a uma mesma situação, uma ética dos sentimentos não pode ser universalizada. Ou, ponto 4, uma ética dos sentimentos pelos animais é incompatível com o que determina a justiça, a saber, que cada um seja tratado de modo igualmente justo, e não apenas aquelas espécies de animais que provocam ou inspiram nossas emoções. Isso aí é contra-argumento também standard no debate. Ética, basear a atenção moral em sentimentos não dá, porque ela é seletiva, né? Claro, como todo debate, esse tipo de argumento ou contra-argumento suscitou também uma outra resposta, da parte da ética do cuidado para qualificar o que está sendo dito, né? Ponto 1 dessa reação. Se a empatia ou compaixão fosse tão desigualmente distribuída, como o argumento afirma, teríamos algo como 50% das pessoas com alto desconforto emocional ao visitar o matadouro e outras 50% não se importando com isso, o que, como sabemos, não é absolutamente o caso. A verdade é que a imensa maioria das pessoas compartilharia o mesmo impacto emocional dessa experiência.
Isso mostra que há uma grande homogeneidade desses sentimentos na psicologia humana, o que, exatamente, permitiria edificar uma ética animal baseada na noção de compaixão ou de cuidado. Ponto 2. Quando eu vejo a fotografia de um rato de laboratório amarrado a uma bancada e prestes a ser retalhado, não é a impecável consistência lógica ou o nobre princípio da justiça que me inspiram a salvá-lo daquela trágica situação. Mesmo que eu tenha uma afeição especial por gatos e uma indiferença espontânea em relação a ratos. Nem é a aplicação do princípio de igual consideração de interesses que faria minha atenção moral se voltar para os gritos de um porco no matadouro, mesmo que eu conviva apenas com cães e nunca tenha chegado perto de um porco antes. Ora, se é possível sentir simpatia e compaixão por criaturas completamente estranhas, isso indica que nossas respostas emocionais não são impossíveis de serem universalizadas, ao contrário do que sugere a objeção racionalista. Ponto 3. A ética do cuidado é criticada por não poder justificar nossas obrigações àquelas criaturas às quais somos moralmente diferentes. No entanto, parece muito mais fácil que haja um compartilhamento de certos sentimentos morais do que uma concordância quanto à fundamentação ou à aplicação de princípios estritamente racionais. É mais fácil haver um debate interminável entre partidários de teorias fundadas apenas na razão do que diferenças de reação emocional entre aqueles que veem um filme sobre a linha de abate de um matadouro ou um filme como Terráqueos, por exemplo, como a gente viu ontem. A citação: o verdadeiro poder do próprio livro de Singer, Libertação Animal, o tremendo poder que ele tem tido em convencer as pessoas, reside provavelmente muito mais nas suas passagens comoventes em termos emocionais do que nas ponderações enfadonhas, tediosas, entre interesses animais versus interesses humanos. Ponto 4. A disposição para se preocupar com animais não é uma mera inclinação casual de algumas poucas pessoas sentimentaloides, mas, em vez disso, aspas, o estado normal dos humanos de um modo geral. Mas, então, o que impede que todos manifestem uma empatia com os animais? Ora, não é a própria natureza subjetiva e errática desse sentimento, mas sim as estratégias sistemáticas de obscurecimento da realidade opressiva a qual os animais estão submetidos por parte daqueles que, obviamente, tiram lucro disso. Em outras palavras, a indiferença moral em relação aos animais é socialmente construída e não um fato psicológico como se supõe. Para que essas formas institucionalizadas de exploração animal possam existir, há que se provocar a anestesia moral de grande parte da sociedade a esse respeito. Há que se encontrar meios para o bloqueio, de forma organizada, do exercício da nossa capacidade emocional. Portanto, a exploração animal prospera não porque as pessoas não se importam, mas sim apesar do fato de que elas se importam. Como esse bloqueio da expressão da simpatia, compaixão é viabilizado? Ora, a exploração animal continua com grande dificuldade. Uma quantia enorme de energia social é empregada para impedir, solapar e anular nossas simpatias com os animais, de modo que a vivissecção, a pecuária e a caça possam continuar. A manobra consiste em evitar que o público tenha consciência do que está realmente acontecendo por detrás dos muros, de modo que não haja condições favoráveis para que a simpatia e a compaixão nem mesmo possam brotar entre a população. Se isso é assim, a defesa animal caberia empregar esforços, não para a construção de argumentos perfeitamente lógicos sobre os direitos, mas sim para resistir às manipulações por parte das instituições destinadas a obstruir a expressão das nossas perturbações afetivas frente à miséria animal. Por esse motivo, a ética do cuidado leva em conta o contexto político e ideológico da opressão, a fim de levantar esse véu de sensibilização, despertar nossa atenção moral e redirecionar nossa imaginação moral. Eu passo agora o terceiro e último bloco de críticas que me parece relevante a ser tratado aqui.
ela provém de um jurista, Richard Posner. O terceiro tipo de desafio que considero digno de nota, dirigido ao movimento dos direitos dos animais, provém das considerações do juiz norte-americano Richard Posner, reunidas sob a denominação ceticismo moral pragmático. É fato que, ao longo do debate, outros pensadores, além dele, já avançaram as mesmas críticas, mas Posner elabora um inventário que é conveniente aqui para os nossos propósitos. O argumento básico é que há um excesso de definições normativas. Num artigo voltado à questão animal em particular, Posner afirma que o discurso dos direitos dos animais é simplesmente inapropriado. Na sua análise, ele parte da retórica animalista de comparação do movimento abolicionista da escravatura negra com o abolicionismo animal atual. Em ambos, é óbvio, o fim é o mesmo, isto é, a atribuição de direitos aos oprimidos, eliminando qualquer segregação. Entretanto, haveria uma diferença crucial no que tange às incertezas de ambos os processos abolicionistas. É certo que, na ocasião em que os escravos foram emancipados e reconhecidos como cidadãos, não estavam claros quais eram, com exatidão, seus direitos, nem foi possível prever de antemão as obrigações futuras para com eles. Mas a sociedade podia antecipar o resultado geral da libertação dos escravos, qual seja, atribuir aos negros os mesmos direitos dos brancos. Mas, no caso animal, podemos indagar sobre o que significa exatamente defender a libertação dos animais. Estamos falando de dar aos animais os mesmos direitos à liberdade e à vida que os humanos hoje detêm no interior da nossa sociedade civil? Esta questão substantiva pode ser problematizada, de modo mais claro, na seguinte outra. Quais espécies exatamente devem ser atribuídos, quais direitos exatamente? O movimento de libertação animal poderia responder que, no mínimo, estamos falando dos direitos fundamentais, os mais básicos, a saber, o direito à vida e o direito a não ser tratado apenas como meio para interesses alheios. Vejamos, então, o que implicaria isso na prática. Primeiro, quanto ao direito à vida, 60% de todas as criaturas sencientes que são mortas de modo premeditado pelo homem são animais marinhos, isso é, são cerca de 3 mil indivíduos por segundo no mundo que são mortos. Portanto, em termos quantitativos, a tese do direito do animal à vida significaria, prioritariamente, abolir a pesca como atividade global. Ademais, cumpre notar que os peixes são sencientes com a forma de vida mais distante da nossa, cujo comportamento não podemos observar normalmente e cujos gritos de dor não podemos ouvir. Estamos, assim, pleiteando direitos para as criaturas cujos interesses e necessidades são os mais difíceis de serem comunicados a nós, humanos, que, entretanto, esperamos representá-los nisso. Ponto 2. E quanto ao direito de não ser tratado apenas como recurso? Ora, nesse momento no mundo, 99% de todos os animais explorados pelo homem são abelhas. São cerca de 3 trilhões de indivíduos contra apenas 20 bilhões de outros animais de criação. Como no caso dos peixes, há aqui um distanciamento ontológico imenso entre o homem e essas criaturas de dimensões minúsculas. Ponto 3. Estamos tratando aqui dos direitos dos animais. Mas note, quando você e eu falamos de animais, não estamos falando de animais propriamente ditos. 98% de todas as espécies de animais conhecidas na Terra simplesmente não são sencientes. Isso significa que, segundo a biologia, tal como ela é ensinada hoje, apenas 2% dessas espécies são capazes de experimentar dor ou sofrimento. Então, quando pleiteamos direitos para os animais, estamos propondo, na prática, direitos para os insetos, já que eles compõem 64% de todas as espécies. E quanto ao número de indivíduos, nesse aspecto, uma ética animal é ainda mais uma ética para insetos, porque 9 de cada 10 animais sobre a superfície desse planeta pertencem exatamente a esse grupo.
Chama a atenção como a defesa animal tende a esquecer da realidade grosseira desses números, essa estatística zoológica gritante. E mais, se isso é assim, então estamos também diante de um grave problema de ordem motivacional. A sensibilidade moral humana seria extremamente resistente a aceitar as onipresentes moscas, as insignificantes formigas e as repugnantes baratas sob o guarda-chuva dos princípios da justiça e dos direitos, quaisquer que sejam eles. Independentemente de como demarcamos a subjetividade ou a ciência ao longo da escala zoológica, o fato é que, quanto maior for a classe das criaturas com direito à vida, menor será a motivação moral do senso comum para reconhecer seus deveres para com elas. Tal motivação pode chegar facilmente a um ponto de exaustão, com o risco de simplesmente paralisar aquelas pessoas de fato comprometidas a se comportar eticamente em relação aos animais. A realidade numérica mencionada anteriormente, portanto, carrega em si uma intrincada implicação pragmática, explicitada por Mary Warren na seguinte passagem. Todos concordam que os animais estão intitulados a receberem alguma proteção contra o abuso do homem. Mas por que falar de direitos dos animais se não estamos preparados para aceitar a maioria dos animais como nossos iguais no sentido moral, diz ela? De qualquer modo, a questão anterior, mais genérica, pode ser problematicamente decomposta em outras tantas, voltando agora a Posner. Primeira, o direito de um animal à vida implica nosso dever de protegê-lo de ser morto por outros animais. A gente viu isso no início. Ponto 2. Qual o princípio de prioridade deve ser aplicado quando o direito de dois animais colidem, como no caso paradigmático da relação predador-presa? A gente também viu. Ponto 3. É a capacidade de sofrer ou uma outra, cognitiva, emocional, social, que define qual tipo de animal deve ter direitos? Ponto 4. Que prioridade deve ser dada quando o direito de um animal colide com o direito humano? Uma tribo africana que se alimentasse de gorilas caçados na floresta estaria violando o direito desse animal à vida? Ponto 5. Nenhuma conveniência humana, quer seja cultural, civilizatória ou social, deve ser levada em conta na atribuição de direitos dos animais? Por exemplo, o uso humano de aviões, com o qual exercemos nosso direito de vir e vir, perturba e mata as aves que ocupam um certo espaço aéreo e que também teriam direito a ele. Ponto 6. A domesticação de cães e gatos é uma forma de escravização baseada em um desequilíbrio de poder que, portanto, viola um direito animal? Ponto 7. Os animais têm direito a se reproduzir livremente, independentemente das consequências ecológicas ou para os humanos disso? Ponto 8. Um animal pertencente a uma espécie ameaçada de extinção deve ter direitos especiais em comparação aos animais não ameaçados? Ou isso seria praticar especismo? Ponto 9. Que tipo de habitat deve ser criado e mantido para todos os animais portadores de direitos? Ponto 10. A ocupação humana de qualquer novo pedaço de terra no planeta implicaria violar o direito dos animais ao seu próprio território, que é, por nós, assim, ocupado, invadido? A construção de uma estrada, por exemplo, desaloja animais territoriais e, assim, atenta contra o seu direito a permanecer em seu habitat original? Segundo Posner, quanto mais pensamos sobre essas questões, menos apropriado parece ser o vocabulário de direitos. Bom, agora eu deixo para vocês quais seriam as respostas que a concepção de direitos dos animais poderia apresentar a essa avalanche, né, de problematização. Obrigado pela atenção de vocês.